Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast ATF. Eu sou o Marcelo Oliveira, idealizador do movimento Nunca Pare de Sonhar e criador da marca Atravessando Fronteiras. Ao meu lado, a minha esposa e co-host, Isabel Oliveira. E meu amor da minha vida. Ai, ele lembrou, meu Deus do céu. Ele nunca fala que eu sou amor da sua vida, exatamente, sou Isabel Oliveira. Eu sou o amor da vida dele, a co-host desse podcast. Nós estamos aqui para inspirar você a fazer coisas diferentes. O nosso podcast, ele tem o objetivo de tirar você do sofá e te levar para a vida. Mais ou menos assim, né? E hoje nós temos aqui uma pessoa que vai te inspirar muito. Me inspirou, quando eu li a história dessa pessoa aqui, me inspirou muito. E é alguém que tem muito para contar. Vou contar o nome dele aqui para começar apresentando. Eduardo Grimaldi. E ele é o quê? Ele é uma pessoa importantíssima, cheia de contribuições no mundo dos negócios e no mundo esportivo. Eu falei para ele agora mesmo que ele é um grande conector, né? Que ele tem a unção da conexão. Ele já criou marca própria, fez a marca explodir pelo mundo. Ele trouxe o UFC para o Brasil. Sim, esse é o cara que trouxe o UFC para o Brasil. E ele tem muito mais história para contar, porque não parou aí, tá? Não, tem muito mais estrada para percorrer. Fronteiras que atravessou, mas vou deixar que ele mesmo diga para você quem ele é. Diz aí, Edu, quem é você? Muito obrigado, viu, pelo convite, uma honra estar aqui com vocês. E se a ideia é tirar o povo da cadeira do sofá, a gente começa então enchendo eles de porrada, né? Levanta, bora. Começa levantando, né? É isso. Mas conta pra gente assim, você é casado, tem filhos, como é que é a sua vida? Como é que é a sua história, assim? Eu sou super casado com a Dani há 27 anos. Uau. Temos uma filhinha maravilhosa, a Manu, que está com 17. Ficamos 10 anos namorando e depois a Manu veio. Denso. E temos um cachorrinho chamado Pança também, que é um bulldog branco, que está com a gente aí nos últimos 10 anos também. Uau, que coisa Essa é a linda. turma. Gente, 27 anos de casado. E eu achando que nossos 21 assim tava demais, né? Uau, 21 anos de casado. Não é fácil, não. Como é que é? Não é fácil manter um casamento. Né? Você tem que falar assim, é uma delícia, é muito fácil. É uma delícia. Ele não quer enganar, tá certo. Não, quer dizer o seguinte, que... Amor, agora eu perdi até o fim da meada, Não, hein? É porque esse casamento é renúncia, mas não tem nessa história Renunciou o agora. quê então? Peraí. Eita, começou. Agora tem porrada aqui daqui a pouco, olha, tá vendo? Ó. A gente não tem isso, né? É. A gente não tem isso. Mas olha só, nós estamos aqui mesmo para contar a sua história. Só para quebrar o gelo. A gente quer que você traga para quem está nos assistindo, como que foi para você? Você não chegou já assim pronto no mercado? Você já não nasceu sabendo? Como é que você trouxe, Eu vi que o seu grande primeiro feito foi criar uma marca. Seria isso ou tem coisa antes disso? Tem bastante coisa Como antes. chegou até a marca? A marca já é quase o fim. É quase o fim? Então vamos para o começo, vamos voltar. O começo, eu sou um atleta de luta, de esportes de contato. Essa é a minha grande paixão. Eu vi pela orelha aqui, assim, ó. Essas são as marcas do combate. E a gente eu começo como todo garoto da minha idade, os pais colocam o menino no judô e as meninas no balé. E foi assim que eu comecei. Eu tinha 6 anos de idade na escola e eu tive minha primeira lesão aos 6 anos quando eu me levanto para colocar a calça do judô e bato com a cabeça na quina da janela e tomo 3 pontos. Meu então, Deus, ali, já começou por aí. Ali já é o batizado do lutador. E aí eu me apaixono pelo esporte e eu acho que eu fui um garoto com muita energia. E a energia se canalizou para esse esporte. E depois eu conheço a família Gracie, entro para o jiu-jitsu. Tive a honra de treinar com o Ryan Gracie, que foi um super atleta, um dos melhores atletas que eu já conheci na vida. E essa história avança. E eu acabo indo conhecer o mundo, porque a luta acaba avançando. Eu sou de uma época que a luta ainda era muito marginalizada no nosso país. Era o famoso vale tudo, não era o que é hoje o MMA. E nessa explosão do esporte, eu tenho idade para acompanhar tudo isso, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. O esporte explodiu na Ásia, nos Estados Unidos e na Europa. E eu tive a oportunidade de rodar esses países. E você, nesse momento, estava ali como atleta, né, atuante. Olha que legal, chegou a oportunidade, né? Você estava ali pronto. Eu lembro que tinha muito preconceito mesmo, logo iniciou, né? Tinha Mas muito depois preconceito. Hoje é um esporte normal. Eu fui um dos responsáveis por ajudar a fomentar isso. Porque como é que as coisas se comportam? Eu tenho um esporte que você sobe
fecha uma portinha, vou chamar de jaula, né? Mas é um octógono ou um ringue, com 2 atletas, um preparado para derrubar o outro. Então, você tem na vida 2 opções. Ou você sai de pé ou você sai deitado. Uau. Não tem outra. Olha essa, vou até anotar isso. Então, não existe plano B. Você só tem um plano A. Tem que ter um vencedor. Exato. Então, o que você tem que fazer? Você tem que treinar muito para que você possa chegar naquele curto espaço de tempo e sair de pé. Sair como vencedor. Então, essa é uma característica que eu tenho, que eu chamo de high performance, de alta performance, e que ela cabe em todo e qualquer campo da sua vida, que hoje eu trabalho com empresários, eu fui empresário e hoje eu trabalho com empresários. Mas o que nada mudou na minha vida, de atleta para empresário e hoje para mentor de empresários? A alta performance. Isso está implícito em mim. Então, quando eu recebo o convite de vocês dizendo, né, vamos romper fronteiras, vamos avançar, para mim não existe a fronteira. Então, eu estou totalmente comprado com vocês, porque eu entendo que as pessoas não podem colocar as barreiras. fronteiras. Olha isso. Se você coloca a barreira, você senta, você deita, você vai parar. Então, e a fronteira, a barreira, ela não está atrelada à idade, ela está atrelada à tua cabeça. A cabeça, exatamente, a mente. É por isso que é atravessando fronteiras, né? Você atravessa, vai atravessando outra até... E a fronteira mais Sempre. difícil de atravessar é a mental mesmo. Não é a geográfica, não é a Com distância, não é a parte econômica ou financeira, mas é o que você pensa sobre. É isso que te impede, que te mantém sentado, né? E o que você pensava quando você estava nessa época, que você estava ali, né? Como você falou, começou a ficar bom no mundo todo o esporte, você estava ali dentro. Como é que era a tua mente? Quais pensamentos você tinha ali? Então, eu Você na era mais ocasião ainda jovem? era muito jovem, e o meu foco ali ainda era o esporte. Mas eu ganhei um presente de Deus que foi poder olhar. Eu sempre tive esse olhar 360, né? Olhar ao redor, nunca olhar só para algum Observador. objetivo. Exato. Então, tem uma coisa que é mirar no objetivo, isso é uma coisa que eu faço, mas olhar em torno, porque o entorno pode te ajudar no objetivo, na conquista do objetivo. Então, eu estava ainda muito empolgado e fui para os Estados Unidos entender o que o esporte estava vivendo lá. Isso que ano que era, mais ou menos? A gente está falando dos anos 90. Nos anos 90. E de lá eu também tive para a Europa, porque começaram a nascer uns eventos na Rússia e etc. E eu fui responsável, inclusive, por trazer também o M1, que era o maior evento russo, para o Brasil. Eles criaram uma Copa do Mundo de luta e eu trouxe para o Brasil. Criamos um time brasileiro, isso foi incrível, de atletas, etc. Mas isso já está lá um pouco mais para frente. Voltando um pouco no assunto, eu vejo os Estados Unidos despontando muito e profissionalizando o esporte. E eu vivi essa década de profissionalização desse esporte lá. E junto com isso nascem grandes marcas de produtos atrelados ao esporte. E eu vivo essa explosão desse mercado nos Estados Unidos. Quando eu chego aos meus 30 e poucos anos de idade, 30 anos de idade, eu entendo que eu não conseguiria mais conviver com o esporte de alta performance, porque o esporte de alta performance, ele acaba com você fisicamente. Ele tem o tempo dele, né? O esporte é assim, né? E ele é muito jovem de início e muito jovem de fim, né? Então você começa, em qualquer esporte de alta performance, você vê que eles têm 17, 18, 19, 20 e poucos. Com 30 você já está na decadência total. Só que, ao mesmo tempo, você está muito jovem para a vida, né? Você falou, eu tenho 30 anos de idade, mal sabia nada da vida ainda. Acaba de começar a vida, né? Exato. Então, e aí, naquele momento, eu entendo, então, que eu deveria fazer algo. E eu resolvi empreender. E quando eu resolvo empreender, eu sento com a minha esposa e falo, olha, eu tenho 3 opções. Ou eu vou virar agente de atleta, empresário de atleta, ou eu monto uma academia, ou eu monto uma marca de produtos para luta, como tem nos Estados Unidos. Essa foi a ideia. E assim nasceu a Naja. E você estava no Brasil já nessa hora? Estava no Brasil. E assim nasceu a Naja, estava casado, a gente não tinha filhos, e aí nasce a Naja nesse momento. A ideia da Naja era exatamente a mesma conquista das marcas lá fora, só que pela minha falta de maturidade profissional, eu não entendi que o Brasil estava 10 anos atrás, porque tudo que acontece nos Estados Unidos... Demora a chegar aqui. Ele demora 10 anos para chegar no Brasil. Então, o que acontece lá, você pode contar que 10 anos depois acontece aqui. Hoje eu tenho essa consciência. Na ocasião, eu vivi esse processo e eu entendi que eu ficaria rico em 2 anos. Que iria acontecer comigo o que aconteceu com as outras marcas, que é a cabeça do jovem.
E que hoje existe essa mentira contada na internet, porque na minha época já existia essa mentira, hoje continua contando mentira, até que hoje. é fácil e é rápido. Uhum. E depois você descobre que não é fácil e nem rápido. Não tem atalhos. Não tem atalhos, exato. Você tem que trabalhar muito e fazer acontecer. E não tem esse negócio de tipo, trabalhar 4 horas por dia e vou ficar rica. Eu não conheço ninguém que conseguiu fazer isso. Não importa o ramo que você escolha, Não importa. você vai trabalhar muito. E vai ter que ser muito bom para ganhar dinheiro. Exatamente. Saber fazer o dinheiro também é importante, né? É, porque o dinheiro ele é consequência, ele não é objetivo, né? Quando É. você coloca o dinheiro como alvo, ele foge de você. Quando você coloca o seu objetivo como primário, o dinheiro ele é correlato. Então ele vem. Exatamente, é bem assim mesmo. Né? Bem assim. E acho que respondendo a tua colocação, acho que tem um ponto de convergência entre o atleta e o empresário, que é a disciplina. O atleta, e eu prego isso hoje na mídia e falo com os meus empresários, pratiquem esporte. Eu tenho uma rotina a minha vida toda, desde os meus 6 anos de idade, que eu acordo muito cedo, treino, tenho uma vida de saúde física muito grande. Então você é um Deixa eu fazer uma outlier, pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta. Tu tem quantos anos? 54. Uau. bem jovem. E você é um outlier, né? Você conhece a teoria dos outliers, né? Então, 10, para quem nunca ouviu dizer, é a pessoa que tem 10 mil horas naquele único segmento, aquele único treinamento, né? 10 mil horas treinando, 10 mil horas tocando um piano, 10 mil horas cantando. Então, assim, um fora de série, né? Eu tenho muito tempo fazendo isso. Ele começou aos 6. Então, ter sucesso aos 12, já tem 10 mil horas aí. Ter sucesso aos 15, aos 17, né? Já tenho horas trabalhadas de disciplina. E é isso que eu... Disciplina. Disciplina. Todo Não tem uma dia. empresa que dá certo sem disciplina. Não tem empresa que consiga. Eu acho que qualquer projeto da sua vida, a disciplina é fundamental. Então, para mim, eu vejo, assim, quando eu não vou para academia, o dia que eu não vou, eu sinto falta. Parece que faltou alguma coisa no dia, como tomar café, almoçar ou jantar. E também tem o lado físico da história e tem o lado emocional da história. Você encontrar outras pessoas, você andar num ambiente de pessoas saudáveis, você ter bons assuntos ali naquele momento, você relaxar sua cabeça. Então, por maior que seja a sua preocupação, o ambiente de academia, de esporte, se for correr, se for jogar bola, o que você fizer, você vai encontrar amigos novos, você vai encontrar uma disciplina, você vai encontrar uma regra, você vai fazer bem para o teu organismo, então, para a sua cabeça. Então, eu acho que é muito completo. Então, eu sou muito a favor que o empresário pratique um esporte. E se puder ser um esporte de luta, melhor ainda. Eu prego muito isso. Falo, galera, vai pro jiu-jitsu. Eu já vi você falar sobre isso já. Eu falo pra galera, vão fazer jiu-jitsu, porque o jiu-jitsu é um esporte que você pode entrar com 3 anos de idade, que é lúdico, e pode entrar com 80 anos de idade. Você vai ser muito bem recebido no tatame, vai fazer muitos amigos ali dentro, ninguém vai te machucar. Eu vou seguir essa orientação. Eu acho que eu fiz karatê, fiz muay thai, taekwondo, aí você eu vai ver que parei, sensacional que é. mas eu tenho vontade de voltar. Nós vamos continuar na história dele, mas eu quero abrir um parênteses aqui, que eu era uma pessoa que tinha muito preconceito em relação ao esporte de luta. Eu ia falar, mas por que a pessoa tem que ir lá se bater um no outro? Gente, vamos fazer uma coisa mais leve. Eu sou nadadora, né? Não sou mais, mas nadei, fui participar de provas, gostava muito de nadar, nadei até os 30 anos. E eu falava assim, mas gente, a piscina é muito mais leve, a água não te bate, é muito mais fácil, né? Eu tinha essa fala. Até que eu conheço pessoas mais na frente e eu vejo que, de fato, não é nesse formato. Quem quer bater, bate dentro do ringue, fora do ringue, bate na rua, bate o carro, bate de qualquer jeito. Não precisa de ter um esporte para levar a pessoa assim. E eu precisei quebrar meu preconceito, porque eu tinha um preconceitozinho. Eu acho que hoje o esporte de luta, ele tá no cardápio da família brasileira. Hoje tá. E é um esporte que faz bem, né? Ele faz bem. Faz muito bem. Faz muito bem. Faz Você bem vê as pra mulheres invadiram o tatame, isso, as crianças invadiram o tatame. E o legal, assim, que são várias artes no esporte só, né? Karatê, taekwondo e tal. Taekwondo. Então eu vejo que assim, é a alta performance do próprio esporte. O esporte ele está dividido, né? Hoje o esporte de luta como os esportes maduros. Eu considero um ovo frito, se a gente fizer uma analogia ao ovo frito. Na gema do ovo você tem o profissional, o cara que treina para ganhar dinheiro ali em cima. Ele é um atleta profissional. A parte da clara do ovo, que é a maior de todas, é o amador. É quando o mercado ele toma corpo. Então hoje o esporte de luta ele é um ovo frito dentro do nosso país, porque você tem os atletas profissionais, e a gente tem muitos atletas brasileiros que foram campeões, conhecidos, etc. Mundialmente. Mas você vê que qualquer academia que você entrar tem um tatame, tem uma aula de judô, de karatê, de jiu-jitsu, de muay thai, de aerobox, de boxe, e que ninguém se machuca, todo mundo se diverte.
E é um super esporte. Eu acho que o esporte de luta ele tem uma coisa que os outros esportes não têm, que é essa disciplina do tatame. Que é uma coisa que eu não vi nos outros esportes. A coisa do respeito também, eu percebi uma situação de respeito que eu também não vejo em outros esportes. Não sei se eu digo respeito, se eu digo honra, como que eu coloquei a palavra. Mas eu me lembro quando o Marcelo foi fazer umas aulas lá em Porto Velho, e eu fui, né, como aquela esposa que vai lá se ver, deixa eu ver o que ele tá fazendo, né. E eu percebi muito isso com as crianças, com os adolescentes, com os adultos, uma cultura, uma postura, um comportamento de respeito e honra uns aos outros e também a hierarquia. Exatamente. E acho que isso dentro de uma empresa é super importante. É fundamental. Porque se eu não conseguir ter um respeito à hierarquia, entender que tem uma hierarquia empresarial, uma hierarquia de carreira, inclusive, eu posso até ser um autônomo, mas tem uma hierarquia no mundo. Eu preciso entender sobre hierarquia. O teu ponto ele é espetacular, porque você tem dois momentos aqui. Você tem o lado empresarial e o lado executivo, né? Eu tenho uma esposa que é executiva e eu sou empresário. Os dois lados, se você não tiver hierarquia, você não vai avançar. Então mesmo o empresário que está abrindo a sua empresa agora, se ele não entender que ele tem que ter hierarquia para ele mesmo, ou seja, ele é o investidor do negócio dele, mas ele tem que sair da cadeira dele, sentar na outra cadeira e ser o gestor do negócio dele. Eu faço eventos pelo país e levo empresários no evento. Quando eu chego lá, eu faço exatamente esse exercício. O que eu faço? Eu coloco uma mesa e 2 cadeiras vazias e faço o empresário sentar na cadeira do investidor. E falo para ele, para todo mundo ouvir, falo, diga para as pessoas qual é o seu negócio. Aí ele diz, eu tenho uma hamburgueria, eu tenho o que for. Muito bem. Você tem um gerente geral? Sou eu. Excelente. Então, nós vamos fazer o seguinte agora. Levanta dessa cadeira e você senta nessa cadeira agora do gerente geral. Agora nós vamos pegar esse papel que você preencheu com o que você quer do gerente geral, porque eu faço ele preencher antes tudo que ele quer do gerente geral dele. E aí eu começo a perguntar para ele, eu falo, então agora eu vou sentar na sua cadeira aqui como se eu fosse você, e vamos lá, você tem formação? Sim ou não? Tem formação nesse episódio? Sim ou não? Você fala a língua, inglês? No final ele se demite. No final ele se demite. Exatamente isso que acontece. Eu não tenho nada disso, eu preciso tudo isso aí, vou contratar alguém que tem. Mas aí eu digo para ele, como que você pode acreditar que esse cara que você contratou vai levar você para onde você quer se ele não tem a qualificação? Aí ele fala, não acredito que você fez isso. Ele volta e se demite, ele faz isso. Aí eu falo, agora que você se demitiu, você entendeu que você tem que ter hierarquia. Exatamente isso. Você tem pessoas no mercado muito mais qualificadas do que você e que vão te gerar um resultado muito maior do que o seu. E as pessoas não percebem isso, né? O empresário botar na cadeira do outro para poder saber que ele não tem aquele potencial. Eu já passei por muitos empresários assim. Eu estou trabalhando com desenvolvimento de pessoas há 10 anos, né, na Febracis. E às vezes a gente atende através do time coach, de outros os programas que nós temos, exatamente isso. A pessoa ela quer que alguém que ela pague talvez assim, 1 salário mínimo e meio, 2 salários mínimos, dê o resultado de alguém que teria assim 15 salários mínimos, que teria uma formação muito maior. Eu falei, não tem como esperar isso dessa pessoa, ela não tem para te dar. Aí fazemos esse exercício que você trouxe aí. A pessoa, não, então peraí que eu vou sair, vou começar de novo. Não tem como. E a gente sabe o que a gente fez agora? Que a gente sempre faz, né? Sai do tema, né? Vamos voltar para a história do Edu. Legal é então você parou lá, você estava fazendo a Naja, a sua empresa, você parou com os Estados Unidos, tinha 10 anos à frente, você estava por aqui. Como é que você transformou isso? Eu aluguei esse desafio. Eu vou te contar um pouco da historinha da Naja. A Naja nasceu no fundo de um cartório. Eu aluguei um escritório pequenininho. Quase uma garagem. Quase que uma garagem, exato. Tá vendo, gente? Tudo nasce em garagem. Coloquei 2 máquinas de costura, uma mesa igual a essa aqui que a gente tá. Eu estendia o tecido, cortava o tecido e comecei a fabricar kimono. E peguei os kimonos e fiz uma coisa que eu recomendo para todos os empresários que nascem, que é você trabalhar sua zona primária. O que é isso? Você estende o seu braço e começa a oferecer o seu produto para as pessoas que te conhecem, porque a sua marca não existe ainda. A minha luta hoje com o empresário não é sobre gestão. Gestão é obrigação do empresário. A minha luta é gestão forte e marca forte. O que te diferencia dos outros é o poder da sua marca. Não é a sua gestão. Uau. A sua gestão bem feita gera riqueza. A sua marca bem feita gera equity, gera valuation. E isso é o que leva os brinquedos de um lado para o outro. Essa é a história entre crianças e adultos. O empresário brasileiro, 99% deles olham para o produto, não olham para a marca.
Verdade. Eu fiz a trilha da marca. Então hoje eu ensino o empresário a fazer isso. E foi o que eu fiz de início. A gente tem 4 estágios de marca. O primeiro estágio é esse estágio de começo a fazer o que eu me propus, estendo meu braço e vendo na minha zona primária. Zona primária, né? Isso. Essa zona primária é pegar teu telefone e falar com todo mundo que você conhece, seus parentes, seus amigos. Quente, né? Vamos ligar para esse. E a coisa começa a acontecer, porque num primeiro episódio, todas essas pessoas, elas virão consumir o teu produto porque elas te amam. Elas vão falar, claro que eu vou. Nem quer saber se é bom ou não é. Não me interessa, eu vou lá. Ele é meu amigo, você, ele né? é meu irmão. Exato. É por você, pela sua esposa, pela sua história. Eu vou. E nesse momento é que você tem que entregar um excelente produto para ela. Você tem que dizer, então tá aqui o que eu tô te entregando. Se é um serviço, se é um produto, o que for, ela tem que sair de lá e dizer, uau, me surpreendi. Eu fui pelo meu irmão e saí surpreso. Fui pelo meu amigo e saí surpreso. Isso começa a reverberar e ele vai para a zona secundária. Qual é a zona secundária? É o amigo do teu irmão. É amigo do teu amigo. É aí e agora que começa a pessoa a que viu que é muito bom, teu irmão, ele vai ter assim, a credibilidade para te indicar. Exato. Meu irmão é muito bom, vai lá, vai te indicar com credibilidade. Então você tem que prestar atenção nessa partida como empresário, nesse step que é eu dou o primeiro passo para que ele dê o segundo. As coisas começam a acontecer. No meu caso, o que eu fiz? Eu sentei no D0, eu escolhi o nome, e o nome é uma coisa super interessante que nasceu na Naja, porque eu entendi antes do nome o que eu queria ser, qual era o meu objetivo. E eu escrevi no papel. Ser a maior marca do mundo. Eu escrevi isso, eu tenho esse papel. E a empresa não existia ainda. Porque eu sou extremamente ambicioso. E no meu esporte é o que eu falei pra vocês. Um sai de pé e o outro deitado. Então, se é pra eu entrar na luta... É pra sair de pé. E vamos ser o melhor do mundo. É. Porque se eu vou treinar para um campeonato regional, eu posso treinar para o campeonato mundial, eu mesmo. Não vai mudar nada. Então, eu vou continuar treinando e vamos logo para o mundial. Vamos buscar o número 1. Então, eu fiz uma pesquisa naquela ocasião, existia uma marca que existe até hoje, que é a Everlast. Ela tinha 100 anos no ano que eu fundei a Naja. Eu ouvi você falar sobre isso, mas conta para o nosso pessoal que está ouvindo, porque foi muito interessante quando eu ouvi você nas suas redes sociais contando sobre essa história, que você chegou com o seu concorrente de 100 anos. É isso, eu já estava entrando numa luta com um cara de 100 anos. Exatamente. E é um cara que ele colocou luva no Rocky Balboa, ele colocou luva no Muhammad Ali. Mas aí que vem, se não tem preparo, se você não tem disciplina, você não consegue chegar lá no... Então, assim, é um oponente ainda, ele ainda é o maior do mundo, que é muito forte e muito bom. Ele é muito bom. Mas eu olhei para ele. E aí eu disse, bom, se eu vou buscar ele, então vamos entender o que ele é. Ele era o maior do mundo e ele era o maior do Brasil. Só que tinha uma marca de kimonos no Brasil também, que existe também até hoje, que é a Coral. E ele era o maior vendedor de kimonos do país. E eu fiz uma pesquisa e entendi que a cobra Naja poderia matar a cobra Coral. Eu falei, então, achei o nome. Já vamos começar pelo nome a derrubar os concorrentes. E isso na década de 90? Não, isso já era 2000. 2000. É. Que legal. Nos anos 2000. E aí, assim nasce a Naja, nasce o nome. Eu pego o dinheiro que eu tinha, coloco na mão de uma agência de publicidade e crio o logo. Então eu investi no patrimônio da marca. Desde o início. Eu me preocupei. Porque eu tive o privilégio de ir para os Estados Unidos e entender que isso era muito importante, porque eu vi as marcas fazerem isso lá fora. Então, seu tempo fora do país, nos Estados Unidos, foi como se fosse um MBA. Foi um super aprendizado. Eu estava lutando, mas eu também estava aprendendo o mercado. Essa sua característica que você falou de ser observador fez que você observasse o mercado não só dentro do tatame, não só ali no ringue, como você falou, mas tudo em torno dele, todo o ecossistema desse mercado. Mas se você pensar quais são os empresários que têm sucesso do empresário que não tem sucesso, o que difere um para o outro? É justamente esse... É quando você olha 10 anos para frente. Você tem que enxergar aonde você quer estar. Você tem que mirar e falar, é lá que eu vou. Aí você puxa para trás e traz para o seu dia de hoje, porque aí você tem que viver um dia atrás do outro para chegar lá. Mas se você não sair com algum objetivo a ser alcançado, e eu recomendo que seja de 10 anos, você não vai chegar. E que seja ambicioso também, né? Como o seu era ambicioso. Então, mas o que eu quero dizer com ambição é assim, a ambição, ela cabe dentro da felicidade de cada um. A minha é ser o maior do mundo, porque eu também eu gosto, né? O lutador já é exibido por natureza, então
Eu gosto da história grande. Mas tem pessoas que eles dizem assim, se eu tiver uma hamburgueria que eu seja o melhor do meu bairro, eu já estou muito feliz. Essa é a minha ambição. Mas e que isso tá é uma ótimo. ambição. Mas isso é uma ambição, eu quero dizer isso. Tem que ser algo que a pessoa tem que ir buscar. Mas não pode é por ter na isso frente. que ele não tem que ter uma marca que seja Sim, reconhecida com lá. Porque certeza. depois que ele tiver como rei do bairro dele, com uma marca muito forte, Não cai. pode ser que outras portas abram para ele sem ele nem imaginar. E alguém diga, você tem certeza que você não quer ir para outro bairro? E aí ele fala, uau, eu não tinha pensado nisso. Mas o que vai levar ele lá é o produto, mas é a marca. É a marca. É assim que as coisas acontecem. Exato, assim que as coisas acontecem. Então, não foi diferente comigo. Eu falei, vou ser o maior do mundo, coloquei o nome, coloquei o logo, comecei fabricando os kimonos, abri minha zona primária. Só que eu sabia que para eu ser o maior do mundo, eu precisava ganhar escala. Não tem como eu continuar vendendo só para os meus amigos e irmãos, porque eu não vou ser o maior do mundo nunca. E eu, desde o D0, bati no varejo. Eu fui para o varejo de esportes, essas grandes redes de esporte e magazines, batia na porta e falava, essa é minha marca, eu acabei de fundar, eu tenho esse produto, compre de mim. E eles me atenderam durante 2 anos, todos os meses. E você viajava no Brasil fazendo isso? Não, eu estava bem centrado em São Paulo, porque eu não tinha muito dinheiro e muito produto. Então mas e onde você foco. conseguia ir? Você ia? Mas as grandes redes varejistas, a maioria delas está em São Paulo. Está em São Paulo, entendi. Então eu fui bater na porta deles e eles me receberam e todo mês eu ia lá, me recebia, olha que produto lindo, não vou comprar, não vou comprar, não vou comprar, não vou comprar, não vou comprar. 2 anos depois eu saio para almoçar com esse comprador de uma rede varejista e ele fala, Edu, vem cá que eu vou te mostrar por que eu não compro de você, porque eu fiz essa pergunta para ele. Eu falei, eu tenho algo a te dizer, eu tô 2 anos batendo aqui, você me recebe há 2 anos muito bem, só que há 2 anos você não compra. Então, assim, eu nunca mais vou voltar aqui, mas eu só queria saber por que você não compra de mim. Era só essa resposta que eu queria. Ele falou, vem comigo aqui na loja. E ele andou comigo na loja e falou, dá uma olhada no que eu tenho na loja. Eu tenho bicicleta, natação, futebol, voleibol. E vem ver a área de luta aqui, olha aqui, ó. O que eu tenho aqui, ó, tá vendo? Um cabide com judô para criança, porque esse é o esporte que o brasileiro conhece. Eles põem os filhos na escola e colocam no judô. Então, isso é o que vende. Agora, esse teu negócio aí, jiu-jitsu, MMA, ninguém sabe o que é. Você sabe o que é, porque você tá lá fora e isso tá lá fora, estourou. Mas aqui dentro, ninguém sabe o que é. Inclusive, o que a gente pouco sabe, a gente odeia vocês. Porque vocês são esses orelhudos que brigam nas ruas, brigam nas baladas. É o que eu falei, um conceito totalmente equivocado em relação ao que mas é o que a mídia mostrava. E é o que acontecia. É a educação que foi te dando brasileiro. E essas coisas aconteciam, porque como o esporte ele foi saindo das academias e indo para profissionalização, você tem esse período que ele fica meio esquisito. E a mídia mostrou isso. Então a imagem que o brasileiro tinha do esporte era essa. Esses caras era negativo, era negativo. Não era uma boa imagem. E aquilo me fez ficar, assim, eu me tranquei no banheiro, porque isso pra mim é derrota. Eu falei, como que eu vou sair dessa? E você, é pra você como se tivesse saído no chão, né? Esse foi o dia do chão. Foi nocauteado. Aí é nocaute. Eu falei, como que eu vou sair dessa agora? Eu falei pra minha mulher que a gente ia em 2 anos ficar rico, que ia ser rápido e fácil. E agora eu tô 2 anos sem 1 centavo e não tenho perspectiva nenhuma. Eu ia perguntar aqui para perguntar qual o desafio. Ele acabou de contar o desafio. E como é que você sai dessa? A Rede TV, neste momento, se une ao UFC. Eu fiz parte dessa história. E nós trouxemos o UFC para o Brasil e colocamos pela primeira vez em canal aberto no ano de 2009. Aí explodiu. E ficamos até 2011 com o programa no ar. Ele ia para o sábado, todo sábado à noite, chamava UFC Sem Limites. E eu fui o apresentador do programa. A Rede TV não tinha verba. A verba era muito curta para tudo. E com isso a gente passa a mostrar o produto para o brasileiro toma ciência, o mercado explode. E obviamente que eu seguro nesse rabo do foguete e vou junto Mas com o como esporte. é que você teve essa ideia de se unir à Rede TV? Porque assim, você estava lá no banheiro, no nocaute. E aí você precisava virar. Como é que você fez essa virada de chave? Como é que você eu vou lá e tal, bater na porta. E... o UFC ele já vinha tentando colocar o esporte no Brasil, porque ele sabia que era canal aberto no Brasil. Porque o UFC, no mundo inteiro é canal fechado e é pay-per-view. No Brasil também era. Tinha um canal fechado, que tinha, se eu não me engano, na ocasião, 6 mil, 7 mil assinantes. Era pequeno. Nada, era muito pouco. E era caro. O canal pago é caro para o brasileiro. Não é um produto que o brasileiro consome, porque é um produto caro.
E ainda era muito específico, então tinha uns 6 mil, 7 mil assinantes. Então o UFC sabia que para ele despontar no Brasil, porque nós naquela ocasião já tínhamos muitos campeões, Minotauro, Anderson, Vitor Belfort, Wanderlei Silva, então você não saiu do ecossistema, quando você montou a empresa, você continuou ainda no ecossistema. Exato, eu fui para o mesmo ecossistema, eu só abri uma outra porta, então eu não saí do meu setor. Toda a informação, você continua sendo alimentado, o seu mindset toda com a informação, isso é ótimo. Eu continuo no mesmo setor, eu não fui abrir uma hamburgueria, nem uma barbearia, eu fiquei no mesmo lugar. E aí, com as mesmas pessoas também ali, então você estava sempre... Ótimo. E essa conexão do UFC, ele tentou Rede Globo, Bandeirantes, SBT, ele foi batendo nas portas, só que naquela ocasião as portas não se abriram. A Rede TV abriu essa porta. Foi pioneira, foi desbravadora, foi agressiva e fez o produto acontecer e foi a responsável por fomentar esse esporte no país. E eu tive o privilégio e a honra de ter sido convidado para estar lá nesse projeto e apresentar o programa. E participei disso, e vivi isso, porque quando eu saio no programa número 1, eu não sabia nem o que falar naquele programa, a gente apresenta o programa do jeito que dava. Quando a gente já está no programa número 20, eu já não conseguia andar na rua, eu ia no supermercado, as pessoas me abordavam. E aí, Edu, quem vai lutar, quem vai ganhar, o que vai acontecer? Legal. Porque aí o produto foi parar nas baladas, nos restaurantes, porque era sábado à noite, espalhou. E ele é um produto muito democrático, porque ele é um produto que... todo mundo pratica e todo mundo gosta. Então, se você não pratica, você gosta. Então, as pessoas sentavam em casa para ver, sentavam na balada para ver, sentavam no restaurante para ver. Então, o esporte realmente entrou, explodiu, entra para o cardápio da família brasileira e as coisas acontecem. E eu vou em paralelo com a empresa com isso. Nessa ocasião, eu começo a vender para os varejos. E aí eu amplio linha de produto, eu começo a trazer luvas de boxe, começo a importar luvas de boxe do Paquistão primeiro, depois fui para a China. E as coisas começam a acontecer, então o mercado aumenta e eu vou junto com o mercado, eu vou surfando essa onda. E isso acontece durante 10 anos, e aí eu passo os estágios da marca, que eu falei para vocês, eu saio daquele estágio que eu chamo de eu, que é o primeiro da zona primária, vou para o segundo estágio, que é quando estou eu e a marca, as pessoas começam a falar, é a marca do Edu, compra que é do Edu, que é da marca do Edu. O terceiro estágio que eu vivo com a explosão do setor, que é quando a marca já está reconhecida e poucos lembram que é do Edu. Então, está comprando a Naja, está comprando a Naja. Certo, aí já é a Naja do Edu. Não é compra do Edu que é da Naja, é da Naja, aquela que é do Edu. E o quarto estágio, que é quando eu deixo um legado, que é quando ninguém sabe que a marca é minha. As pessoas me perguntavam em algumas reuniões que eu ia. Já é desejo, ela tem identidade, tem desejo. Eu chegava em reuniões quando as pessoas sabiam que era eu, aí eu já cheguei a ouvir assim, você é o cara que trouxe a Naja dos Estados Unidos? Não acredito. Eu falava, sou eu mesmo, trouxe dos Estados Unidos. E aí eu entendo que naquele momento eu viro o legado, e eu tenho certeza, porque as pessoas começam a tatuar a marca no corpo. Legado. Uau! Olha isso, a pessoa tatuar a marca no corpo. E eu vi também, né? Eu tenho. É muito interessante. Eu tenho registro disso, eles mandavam para nós. Eu tenho um caso, que é o que eu pus na mídia, que é de um rapaz, se eu não me engano, do Rio Grande do Norte, que ele mandou pra gente, ele tatuou as costas inteiras com o logo. Eu vi esse daí. E ele escreveu, a Naja mudou minha vida, o jiu-jitsu mudou minha vida, e etc. E tal, estava assim assado, e mudou, e foi um super depoimento. É um instrumento de transformação de pessoas. É, porque eu criei uma marca, porque o que é a marca? A marca nada mais é do que você gerar um movimento de inclusão. É tribo. Então, se você pensar quais são as marcas que são tatuadas no corpo, Harley Davidson, Apple, são marcas que você faz parte de uma tribo, você faz parte daquilo. Então, quando você alcança esse ápice, que é o que eu consegui alcançar com a marca, é a realização de uma ideia, de um papel, um nome, um logo bem feito, para chegar nesse estágio. Eu estou falando aqui de uma história de 15 anos. Não é uma história de um ano e meio. Vamos tatuar Atravessando Fronteiras então também. Olha, eu estou aprendendo muito aqui. Não foi que ele fez em um ano e meio, não foi rápido. 15 anos, né? 15 anos aqui é uma geração. É uma geração. É isso aí, é uma geração. Mas você gerou o quê? Uma geração que gerou uma marca sólida, que deixou um legado, que, na verdade, traz, assim, transforma a vida de pessoas. E não transforma só, eu digo assim, todo exemplo, porque para produzir o produto, precisa de gente. Para produzir matéria-prima para o produto, precisa de gente. Para consumir o produto, precisa de gente. Então, assim, de qualquer forma, em todas as pontas, tem pessoas ali que estão sendo alimentadas pela marca. Isso. E isso, para mim, todo negócio serve para quê? É para alimentar CPFs.
todo negócio, todo CNPJ serve para crescer o CPF, o patrimônio do CPF, para crescer, dar o suporte que aquele CPF precisa naquele momento. Então, eu acho que a tua marca atingiu isso. Atingiu. Nós saímos de 2 costureiras para 250 costureiras. Olha, e aí você fala, uma costureira tem quantas pessoas ao redor dela? É isso. Que vai ser como se aquela pessoa transborda em casa o que ela vive naquela empresa. Exato. Ela leva para casa. Isso sim é Eu tive legado. uma fábrica dedicada na China, com mais de 100 pessoas trabalhando. Tinha 50 pessoas no escritório, entre equipe de vendas, marketing, financeiro, tudo que você imagina de estrutura para você poder rodar a empresa. Então é exatamente o que você falou, você começa a fomentar a economia, que é o trabalho que eu faço hoje, onde os meus olhos estão debruçados hoje. Hoje eu ensino o empresário a fazer isso, porque eu tenho certeza absoluta que o meu poder não está no meu voto. O meu poder está em eu fomentar a economia através deles, porque se eu melhorar a performance deste empresário que está comigo hoje, ele melhora o ecossistema dele. Ele contrata mais, ele paga melhor, ele faz o capital girar e, obviamente, ele tem ganhos com isso. Então, é a velha história do dividir para multiplicar. Essa é a verdadeira divide para multiplicar. Você vê a multiplicação na tua mão. Eu tenho muitos empresários comigo hoje e você vê o negócio deles prosperando e melhorando. E obviamente que o meu objetivo com eles é marca, é trabalhar a marca, porque no momento que você começa a tua marca a decolar, você para de brigar por preço. Enquanto você está olhando para produto, você está brigando com a concorrência por preço. Um centavo é um centavo, principalmente quando é compra online. 1 centavo faz diferença, porque ele olha e fala, por que eu vou pagar 1 centavo a mais se vai chegar na minha porta? A marca não. É 1 centavo, literalmente. Agora, a marca é desejo. Aí ele fala, eu pago o que for, porque eu quero aquela marca. Edu, nós tivemos no ano de 2009, nós tivemos uma pizzaria lá em Rondônia, né? E aí nós tínhamos um concorrente nosso que ele dava a pizza mais a Coca-Cola. A gente, nossa, e agora? Aí nós começamos a seguir ele. A gente dava a pizza mais a Coca-Cola. E o custo só vai se espremendo. E a gente sempre foi muito assim, ou a gente faz tudo do jeito que tem que ser feito, com impostos, com encargos em dia, ou a gente não faz. E nós levamos nesse formato, impostos, encargos. Chegou num ponto que ele começou assim, então agora você fez, ele baixava R$1. Dava a pizza, a Coca, menos R$1. Lá vamos nós. A pizza, a Coca, menos R$1. Chegou num ponto que nós desistimos de trabalhar. E nós vamos conseguir. Não tinha marca, perdemos né? até o ânimo, mas não tínhamos a marca. Porque você entra na briga de preço. Entra na briga de preço. Só que aí o que acontece? Desistimos. Você perde o seu sono porque você tem boleto para pagar. E eu falo isso. Quando você não tem venda, você tem boleto para pagar e perde sua noite de sono. E é só boleto. Acabou. E aí o teu foco não vira mais para pizza, ele vira para o boleto. Para sobreviver. A gente perdeu nosso potencial de compra foi diminuindo, porque nosso caixa também foi andando junto, né? E os custos aumentando, nós perdemos o ânimo. E desistimos da pizzaria. Você tem 2 momentos do empresário. Eu passei por um momento diferente do de vocês com o mesmo problema. O que eu quero falar com isso? Quando você não tem marca e você entra na guerra, né, por preço, você vai sacrificar suas margens e vai apertar teu caixa e vai olhar para boleto. Eu tenho um foco 100% nas vendas. Eu sou uma máquina de venda. Para mim, empresário bom é empresário que dorme e acorda pensando em venda. E trabalha com toda a sua empresa pensando em venda. Ah, mas é o rapaz que limpa o nosso chão. Não interessa. Ele tem que olhar, você tem que contar para ele se a gente está batendo meta ou não. Porque quem paga o salário dele é a venda, é o consumidor que comprou aquele produto e pagou o salário dele. Não fui eu que paguei. Quem paga é o produto, é a venda. Então, para mim, empresário bom é empresário que vende. Vende, dorme, acorda pensando em venda. E faz toda a sua equipe pensar nisso. Junto disso vem todo o resto. Aí você tem um marketing que nasce com a venda. No momento que você vende, coloca o seu produto em algum lugar, ou o seu serviço em algum lugar, a sua marca foi junto. É aí que nasce o marketing. E o que é marketing? Marketing é marca. Ele não é divulgação, ele é marca. Então, quando a gente fala em divulgação, é publicidade, é diferente. Eu vou divulgar alguma coisa, mas o que você vai divulgar? É igual a mídia social. Quando você pega a tua imagem ou o teu produto, coloca ele na mídia social para atingir outra pessoa, a mídia social é um veículo. Ela não é a marca.
O que você vai fazer daqui para cá, do ponto A para o ponto B, que vai levar a tua marca, ele vai levar alguma coisa aqui. Você tem duas maneiras de levar. Ou você leva produto, ou você leva marca. É muito mais legal eu levar produto com marca, porque se eu vou para o mesmo lugar, por que eu só vou levar um? Eu vou levar os dois de uma vez, é o mesmo custo. Eu não tenho nenhum custo diferente de eu levar os dois. Então por que eu não levo a marca? Só que aí no momento que acontece comigo, a marca começa a acontecer e as vendas explodem, o que acontece com o meu caixa? Implode junto. Porque quanto mais você vende, mais você precisa de dinheiro para fabricar. E é uma realidade que só quem está dentro é que tem a percepção. Quem está fora, nossa, olha como está vendendo. E acha que toda aquela venda cai no teu cofre e fica lá, né? Aumentando. E não é. Mas aí eu diria que é o passo do empresário, eu passei por isso, que é a hora que você está com tudo no teu controle, que o empresário brasileiro gosta de controlar muito. E ele tem medo e vergonha de falar para os outros que ele está com problema. Porque é bonito você chegar na roda, e eu fiz isso, eu chegava na roda dos amigos, eles diziam, meu Deus do céu, a tua marca está indo para tudo que é lugar. Eu estou vendo o tamanho da tua empresa, e aí o que você faz? Isso nada mais é do que encher o seu ego, né? Então eu ficava musculoso desse tamanho e dizia, você viu? Eu estou com 200 funcionários, eu estou vendendo para não sei aonde, você viu minha marca lá naquela loja, você viu... Só que no fim do dia eu estava sem um centavo no caixa, eu estava preocupado com o boleto igual, sem dormir, igualzinho na pizzaria, que brigou por preço. A gente estava olhando para o mesmo lugar, o mesmo boleto. E aí eu tive uma passagem que, neste momento que eu chego nesse volume astronômico e esse buraco astronômico, eu tive um esporte que me machucou, porque eu fui de alta performance. Então não é o esporte de luta, é o esporte de alta performance. Fisicamente ele te destrói. Eu tive uma quantidade de anabolizante gigantesca que eu usei. Eu falei isso no outro podcast que eu fui. Desde jovem eu fiz uso de anabolizante. E eu tive um estresse desgraçado na empresa. Eu fui pela segunda vez para UTI morto. Soma tudo isso daí, coloca tudo junto. É isso. Foi para UTI. Fui para UTI morto. Morri e fui para UTI. Parada cardíaca. Eu tive tudo. Eu tive parada de tudo. Não foi só cardíaca. Não foi o estresse, foi a soma de tudo que eu te contei. E olha como é que Deus te quer tão vivo, né? Ele enfiou a mão dentro de mim e me puxou de volta. Cara, vem pra cá que eu te dei tudo isso aqui, não é pra você morrer agora não. Volta pra cá que você terminou, não. É isso aí. Como Deus te hoje eu tenho a obrigação de entregar para ele o que ele fez por mim, que é passar essa mensagem para o empresário que está ouvindo a gente. Então isso que vocês fizeram aqui, que é me dar voz, é mostrar para esse empresário que está ouvindo a gente, que está vendo a gente aqui, não faça isso. Busque conhecimento. Não se tranque. Fale para os outros que você tem dificuldade, porque eles vão te ajudar. Volte naquelas pessoas que lá no início estavam com você, os seus parentes, e diga para eles, olha, eu tô gigante, mas eu tô com uma dificuldade. Eu tô apanhando, porque no meu caso, eu tenho 2 grandes bíceps. Eu sou um ótimo vendedor e um ótimo marqueteiro. Mas eu sou péssimo em financeiro e operações. Lá na Febracis nós chamamos de o ataque e a defesa, né? Você é muito bom atacando, mas cadê a defesa? Não tem como você ser atacante, ser defesa, ser goleiro. Não tem, mas só que o empresário brasileiro, ele quer ser tudo. Quer ser tudo. Por quê? Porque quando você começa fazendo tudo, mas o negócio é pequeno, então cabe. Dá conta. Exato. Agora, quando ele começa a perder um pouco da tua mão, é essa hora que você tem que contratar profissionais. Então, quando você vê as grandes empresas, vou dar o exemplo da minha esposa. E eu tô casado há 27 anos, que eu falei para vocês, ela começou como vendedora, ela tem espírito de executiva, ela não tem espírito empreendedor. E ela trilha uma carreira, hoje ela é vice-presidente para a América Latina de uma multinacional americana do setor da saúde gigantesca, ela é muito forte como executiva. E quando você olha para a empresa dela e vê o sucesso todo que essa empresa tem, uma empresa de capital aberto no mundo todo, etc., por que essa empresa está nesse lugar? Porque ela colocou as pessoas como a minha esposa. Melhores. Muito melhores. E pessoas boas naquela função. Exato. E no lugar certo. Exato. São as pessoas certas no lugar certo. Então o patrimônio da empresa não são as pessoas, são as pessoas certas. Mas aí você está falando algo assim, o capital aberto, quem que é o dono? Né? Então o capital aberto não tem o único dono, né? Eu tenho um CNPJ com o meu CPF aqui atrelado, e aí quando vem, você falou assim que o ego infla, a vaidade. O capital aberto não tem esse espaço a vaidade todo, do empresário. Esse é o desafio. E eu tive o privilégio de tê-la do meu lado, de dizer isso para mim várias vezes. Por que você não se considera capital aberto? Porque você quer se exibir para os nossos amigos. Eita. Uau, e ela, olha que esposa virtuosa, que ela conseguiu te exortar, que esposa virtuosa. Mas não existe nenhum homem forte se não tiver uma mulher como a minha do lado, como vocês têm.
É a mulher que é o esteio do homem. A minha mulher é meu esteio, eu posso afirmar isso. E ela ficou do meu lado os 15 dias de UTI de mãos dadas comigo, me viu morto, me viu vivo, veio aqui, tá comigo aqui e passou por tudo isso comigo, continua passando. Então, Que história, essa parte eu não sabia, essa parte eu não li sobre você. Que história emocionante. E sabe o que é interessante? Você falar assim, olha, você começou pequeno ali na garagem, né, atrás do cartório, na mesa, aí veio o desafio e você passou pelo desafio, cresceu, e aí as pessoas pensam que quando cresce, acabou o desafio, nunca mais terei problemas, o meu caixa está robusto, não existe problemas, e existe. Existe, gente. Ele contou um segundo desafio estando grande. Tem um ditado que diz, né? Filhos pequenos, problemas pequenos, filhos grandes, problemas grandes. Né? Exato. E a gente vai entender o seguinte, a própria Bíblia fala, tereis tribulações. Tribulações são desafios do dia a dia, que eu creio que Deus nos permitiu para que a gente pudesse ficar mais fortes, mais santos, mais maduros, onde seria tudo criança mimada. Mas o que te faz transcender o obstáculo? A resiliência. E da onde vem a resiliência? Da disciplina. E da onde vem a disciplina? Do esporte. Da alta performance. Você vê que você volta lá para trás, é tão simples. É tão simples, por isso que eu acordo todo dia, eu coloco todo dia no meu stories, todo dia, 6 da manhã eu coloco, oi gente, estou indo para academia, vem comigo. Aí eu mostro eu treinando, saindo da academia e falando com eles, já treinei, vamos embora agora tomar banho, tomar café e vamos falar do dia de trabalho. Façam isso, se não for 6 da manhã, faz meio-dia, faz 6 da tarde, mas faz 10 da noite, não importa o seu horário, mas faça, porque o impacto disso é lá na frente, ele vem a vida, ele vai, na tua vida inteira ele vai rolar. Exato. Então eu prego de verdade, porque e o esporte de luta, como você colocou, ele tem um lado do respeito e da honra. Nós temos um episódio hoje no Brasil, infelizmente, desde a minha época de TV, e eu preguei isso na TV e voltei a pregar agora na mídia. Nós temos escolas públicas, o aluno partindo para cima do professor. Eu postei isso recentemente, teve um aluno que saiu no braço com o professor e filmaram e etc. Foi um horror. E esse foi filmado, mas existem muitos relatos desse diariamente. E eu falei na mídia na ocasião, falei, políticos do Brasil, contratem professores faixas pretas de jiu-jitsu e coloquem nas escolas para dar aula. Porque isso vai fazer a garotada treinar e poder direcionar e canalizar aquela explosão de energia que eles têm. E, por outro lado, vai trazer um ambiente para dentro da escola de respeito e de honra, e de hierarquia. Que um professor de matemática, que um professor de ciências... Não tem essa habilidade. Ele não tem. Mas se ele tiver alguém que possa apoiá-lo como professor, igual o dele, o meu professor de educação física é o faixa preta, o faixa preta vai coordenar isso dentro da escola. Esses índices vão para o pé, eu tenho certeza absoluta. Eu também concordo com você. E eu espero que esse nosso podcast aqui de hoje, que ele chegue nos ouvidos do Tarcísio, que ele chegue nos ouvidos do Derrite. Amém. Que a gente consiga falar com o secretário de segurança do nosso estado hoje, para falar com o nosso prefeito, falar com os nossos secretários de segurança, para que eles possam colocar isso nas escolas, eu posso encabeçar isso com eles se eles quiserem. Vai ser um prazer, uma honra, nenhum custo, é só para a gente realmente fazer com que isso ocorra. E eu tenho certeza que tem um monte de faixa preta me ouvindo, louco para entrar nas escolas e fazer isso lá. E às vezes faz até voluntário. Exato, tem muita coisa que pode acontecer. Pode acontecer pago, voluntário, mas eu tenho certeza que essa tribo da luta, essa galera do jiu-jitsu está comigo nesse ponto. Eu acredito que você está trazendo uma solução que transforma o mundo. E é isso que eu entendo, que atravessar fronteiras é sair do meu lugar, ou seja, tirar a minha zona de conforto e começar a me envolver para transformar o que vai ficar bom para mim, mas bom para todo mundo ao meu redor. É aquela questão de, peraí, vamos junto? E é o que você está fazendo exatamente. Eu ia perguntar quais são as próximas fronteiras. Ele está trazendo um monte de fronteira aqui, não dá nem tempo de eu perguntar. O papelzinho que eu coloquei aqui, eu nem estou mais olhando. Nem adianta mais olhar isso aqui. É uma velocidade, assim... eu acho que você vê como eles se conectam, né? E tem hoje, você fala hoje, qual que é a grande doença da humanidade hoje, né? É essa crise de ansiedade, essa crise de burnout, depressão. Quando você coloca o esporte no meio disso, e o esporte de luta, nas escolas, que é o que a gente citou aqui,
você vai romper muito disso. E você está colocando na criança que está numa formação, né? A mente dela está formando ainda, uma formação de intelecto, uma formação do próprio conceito, das próprias crenças dela. Então ela já começa a formar ali com uma base muito mais forte para quando chegar na vida adulta, ela ter essa resiliência que hoje os jovens não têm. Eu vejo alguns amigos meus, um pouquinho mais novo que eu, né? Também não tem tanta resiliência, porque na época que eu era mais nova, nós não tínhamos o esporte na escola, era educação física. Aquela educação física básica, joga vôlei, joga futebol, né? Mas muito básica. Mas os que saíram, buscaram esporte à parte, como eu busquei natação, alguns amigos meus buscaram judô, a gente percebe uma resiliência estrutural familiar muito maior do que quem ficou sem. Então, de fato, o esporte, ele é uma solução. Ele é uma solução. E transforma a vida. Eu continuo batendo na tecla firme do esporte de luta, porque ele tem uma característica que nenhum outro esporte tem, que é você um dia no treino perde e no outro dia você ganha. Então você aprende a lidar com a derrota e com a vitória. Porque ela é diária. Todo dia que você vai para o tatame, você um dia perde, um dia você ganha. Você pode ganhar 2, 3, 4, 5 dias. Você vai perder no sexto. Alguém melhor que você vai te pegar. Vai entrar em submissão com você. Num esporte, recentemente, tem uns 2 anos, futebol, né? Futebol de criança. E meu neto joga futebol. Nós estávamos num campeonato lá em Ji-Paraná, no interior do estado de Rondônia. E aí, o que tinha lá, né? Eles dividem as categorias e tal. Então lá, venceu a primeira categoria, leva um prêmio. O segundo lugar, ele não perdeu. Ele tem uma segunda categoria, todo mundo fica em primeiro. Eu olhei e falei, mas gente, isso tá certo? Motivo. Peraí, todo mundo vai ser primeiro lugar aqui? Você não tem derrota. Aí minha filha falou assim, mãe, eu falei, mas o Enzo tá em qual? Não, me preocupa não, ele tá em primeiro da terceira. Ele ia ficar em terceiro, mas ele é o primeiro da terceira categoria, então ele tá em primeiro. Eu falei, mas isso não tá certo, você tá formando coisa errada no menino. Aí eu fiquei já fico toda doida, né? Toda preocupada, porque é meu neto. E eu falei, não, senta aqui, está errado, vamos conversar. Falei tanto até que se você não falar, eu vou falar. Eu vou lá conversar, porque isso não está certo. A criança precisa aprender o dia do sim, o dia do não. Às vezes colocar na cultura de que o importante é competir. E não é. O importante é vencer. É vencer, mas saber perder também, porque alguém vai sair deitado. A vida, mas quem a vida perde vai aprender e vai buscar. Exato. Vencer. Você vai buscar vencer. Cai e levanta. E cai e levanta. E você tem, eu entendo assim, eu tenho uma filha. A minha filha não pratica esporte de luta. Ela me viu lutar, viu vídeos, etc. Desde pequena, ela olhou e falou, mas eu nunca vou entrar, porque ela entendeu que o pai saía machucado. Então, na cabecinha dela, ela falava de nenhum. Eu falei, como que eu vou colocar a minha filha nessa situação? Porque eu tô pregando uma coisa aqui que eu tenho que fazer em casa, né? Se ela não quer, eu também não vou contra ela, vou obrigar a menina a ir pro tatame, de jeito nenhum. Eu coloquei ela num esporte que tem o cai e levanta. Minha filha pratica hipismo. Tem muito cai e levanta. Desde os 2 anos de idade, eu coloquei ela em cima do cavalo. Que é mais perigoso que o... E levei, falei, pode ir. Ela já caiu 300 vezes no cavalo. Só que ela cai e levanta, e sobe no cavalo, e salta de novo, e cai de novo, e levanta de novo, e salta de novo, e compete, ganha, e compete, perde. Então eu consegui... O que eu tô querendo dizer, né, e você falou muito bem também, é que as pessoas se promovam para esse estágio. Porque isso está dentro da gente. Se você ficar sentado sem se promover, não vai acontecer transpor a fronteira. Você não vai, você vai ficar preso. Na zona de conforto, nada cresce, nada evolui. Nada. Né? Zona de conforto. E ainda pesquisando sobre a sua vida, né? A pessoa vem aqui, ela passa por um CSI. Eu vi que você também falou aqui, você é mentor de pessoas, de empresários, mas você conecta também através de um evento. Exato. Que chama-se Summit... BSC, Business Summit Connection. E a ideia desse evento foi mesmo que você trouxe para as pessoas se conectarem, estarem e começarem a ter uma mentalidade diferente. Como é que nasceu na sua cabeça isso? O evento, ele tem 4 frações, né? Uma receita de bolo. Ele tem 40% de conteúdo técnico. Isso que a gente acabou de falar aqui, muito técnico. Eu afundo muito nesses estágios de marca e nessa transposição de saia do produto, da riqueza, dessa riqueza e venha para o equity. Eu trabalho muito forte esse pilar. Os outros 40% é networking. É você entender que você conhecer novos empresários de outros setores vão trazer insights para você muito poderosos. Então, eu promovo com que eles troquem cartão, troquem telefone. Então, um evento de 3 dias.
E a gente promove isso durante a história. Então a gente faz refeições junto, passeia junto, faz tudo junto, porque quando você sai, você leva muitos amigos do mundo empresarial. E tem uma experiência ali, né? E tem uma troca gigantesca que você fala como que eu, como uma indústria, conheci um cara de varejo que me deu um insight que... Quanto custa esse insight? Então assim... Talvez não teria. Não teria. E talvez você tenha que estar numa universidade e também talvez não teria. E o investimento, etc. Então é um investimento muito baixo porque é algo que é muito poderoso o networking. E os outros 20%, você acredite ou não, é uma grande troca humana ali. É a hora que você fala da família, a hora que você fala da fé, da saúde, porque eu considero esse bloco como o bloco da saúde. Saúde mental, saúde espiritual e saúde física. E aí você traz a família aqui dentro. Então é hora que a gente troca informação. Quem tem filho, quem tá casado, como é que tá seu relacionamento, o que tá acontecendo. Que legal, ó, você já gostei, já quero participar. Você vai pra academia, não vai, conta pra gente que esporte você pratica, e aí a gente desafia. Quem não pratica, galera, vamos falar a verdade, levanta a mão. Aí, não pratico nada. Galera que pratica, vamos dar depoimento pra eles. É legal ou não é? Você que não pratica, como é que tá a sua saúde? Não, tá tudo bem, mais ou menos. Então, aí essa troca são insights que não tem nada a ver com o técnico, não tem nada a ver com o networking, mas tem a ver com a tua vida, que você possa sair de lá e dizer, puxa, eu vi pessoas casadas, vi pessoas separadas, vi pessoas se relacionando com seus filhos ou não, que padrão eles estão seguindo ou não. E você entende naquele momento que nada é por acaso. Não existe sucesso ao acaso. Existe sucesso construído. Você tem que levantar e ir. Não adianta só levantar, isso chama-se posicionamento. Tem muita gente falando hoje, posicionamento, posicionamento. Posicionamento para mim é você levantar e ir. Você tem que agir, você tem que fazer. Se você não fizer, não virá. Então, tem que ter força. Agora, a maioria dos momentos são de preocupação, são de boleto, são de como está a família, o filho, a saúde. Agora, se você só olha para esse lado e você não olha para o lado que vai te tirar de tudo isso, não tem saída. Não tem saída. E o lado que te tira de tudo isso chama venda. Foco errado também. É foco errado. E venda tira, porque a pessoa que não vende não tem caixa. Quem não tem caixa tem desespero. Só isso. Só tem boleto para pagar e briga com o travesseiro. É desespero. Essa é a minha frase. Mas é real. Mas a sua frase é uma frase real. Muito real. É real, é mundo real. Eu sou empresário do mundo real, eu passei por tudo isso, eu tô contando o que eu passei pra você. E o legal disso é, a gente quer que a pessoa venha aqui e conta assim, o que você passou, pra desmistificar o conto de fadas. Isso. Mas também pra não deixar a pessoa achando que, nossa, isso é o dragão. Impossível. Não é possível. Eu tô mostrando que eu saí do fundo de um cartório, a marca hoje tá em 17 países. Pois é. Tem até raquete de beach tênis com a marca. Uau. Pra você ter ideia. Começou como kimono, tem até beach tênis. Tem uma infinidade de produtos de categoria. Eu franqueei a marca, eu licenciei a marca, não fiz franquia, eu fiz licenciamento de marca. Licenciamento de marca, para quem não conhece, nada mais é do que o aluguel da sua marca para indústrias que fabricam o seu produto. Sim. Então tem caderno, mochila, roupa. Então o licenciamento abre outras categorias que você não faz. Então na época eu não tinha, né, como fazer isso, então eu licenciei. Ela foi parar em tudo que é programa de TV. Então eu estou mostrando vida real em 15 anos como tudo isso aconteceu. Isso é possível de acontecer com qualquer um que está ouvindo a gente. Qualquer um, não que sou você eu. falou assim, que levanta e vai. Mas tem que levantar e ir. A cair e a levantar. Exato. E aí eu anotei aqui alguns ingredientes que quando você levantar precisa ter, que é a disciplina, a resiliência, como você trouxe, e algo que nós precisamos não ter, a vaidade e a arrogância. Porque, como você falou, comecei a ficar inchado e não pedir ajuda, é a vaidade. Como é que eu vou contar que agora eu não tô tão bom como tá pensando que eu tô, né? Extremamente vaidoso, é isso mesmo. Extremamente vaidoso é um veneno. E hoje você é somente humilde. A sua humildade faz com que as pessoas possam crescer. Você é humilde e generoso. Porque você podia ser humilde e guardar com você, aposentar e tá numa boa. Mas você é generoso, que você quer transbordar, que as pessoas não sofram o que você sofreu. Que o país possa ser melhor do que ele é, que o mundo possa ser melhor. Isso é generosidade. E quer compartilhar isso, né? Todo esse conhecimento tá compartilhando. É isso. Eu tenho hoje uma filha adolescente, tenho funcionários em casa que têm filhos, netos. Então eu tô olhando hoje para eles. Não é para minha filha, é para o filho de todos. O nosso país é um país de oportunidade. É um país maravilhoso. É um país generoso, é um país que a gente pode empreender nele. Tem dificuldades? Claro que tem. A gente tem um monte de gente falando, é o país do imposto, é o país disso, é o país daquilo. Mas todos são, né? Vai para a Europa, tem país lá que tem imposto de 50%. Ah, mas eles entregam... Tá bom, mas cada um tem um. Então assim, qual que é o teu? Não fica olhando para o lado, olha para o teu.
Exato, não arruma desculpa. Vamos embora trabalhar. legal, Olha quanta gente legal tem aí fora trabalhando. Legal a gente contar aqui de um empresário brasileiro que criou uma marca internacional a partir do Brasil. Você não precisou criar tua marca lá em Miami, lá em Orlando. No fundo do cartório da Barra Funda de São Paulo, bairro da Barra Funda, embaixo do Minhocão. Aqui Debaixo mesmo. do Minhocão. Bem pertinho do Minhocão, de São Paulo. Foi aqui mesmo que você conseguiu fazer tudo que você fez, toda essa grandeza que você fez foi a partir daqui. Então, o que a gente quer é que as pessoas tenham essa consciência de que é possível fazer aqui. É possível estar aqui e crescer aqui. Hoje, o que você vem fazendo? Conta para as pessoas que estão em casa. Desde janeiro de 2023, eu abri essa empresa chamada GHP, que é de Gestão High Performance. Esse é o logo e o significado da minha marca. Eu promovo eventos que eu convido os empresários para virem me conhecer e conhecer esse trabalho que eu te contei de 3 dias que eu faço. E lá eu vendo uma mentoria de 12 meses, porque eu acredito que não existe nenhuma fórmula de sucesso com no mínimo 12 meses. Então eu fecho ciclos de 12 em 12 meses para mentorados que estão comigo. Eu chamo de mentorado, aí o empresário vem. E nós temos uma jornada de 12 meses que nós fazemos muita coisa. Então ele aprende, ele tem aulas, a equipe dele tem aulas, eu promovo jantares, eu promovo experiências junto comigo, com outros empresários. Então tem um cardápio de coisas que faz com que esse empresário ele evolua o negócio dele no dia que ele fecha conosco e ele vai indo de estágios de ano atrás de ano e vendo a sua empresa e a sua marca evoluindo. Então o meu objetivo ele está muito focado no CNPJ, mas é claro que nós sabemos que por trás do CNPJ Um CPF. só tem CPF. Só tem os CPFs. Então, claro que a gente tem que olhar para o CPF e eu desafio muito isso a eles e digo, como é que está o teu casamento, como é que está a tua relação com teus filhos, relação com os seus pais, relação com os seus funcionários, como que os seus funcionários estão se relacionando com os deles. Então esse desafio de recurso humano. Isso é importante demais mesmo, porque é uma cabeça equilibrada, uma cabeça sem o estresse, ela tem decisões que a cabeça com estresse não teria. O Marcelo, ele pilota avião, mas por hobby, né? Não é Eu piloto helicóptero. Eita, Tá que legal. Que legal. Ele quer chegar lá ainda, né? Eu vou chegar lá. E quando ele foi fazer o voo solo dele, eu lembro que ele não estava marcado o voo solo, o cara estava meio que enrolando. Aí um dia o Marcelo me ligou, eu liguei para ele, alguma coisinha, e falamos perto da pessoa escutando. Ele botou no viva voz e o cara escutou. Terminou nossa ligação, ele falou assim, não, você está pronto para solar. Marcelo, mas como? Não, você é um cara equilibrado, você tem equilíbrio, você está pronto para solar. Viu a nossa relação, falou, você está pronto. E ele liberou o voo do Marcelo. Só explica pra galera que o voo solo é quando você voa sem piloto nenhum, é só você e o avião. Ele e o avião, exatamente, foi só ele e o avião. Então você realmente tem que estar muito preparado para subir e falar, hoje que eu ainda vou... mais quando você está na intersecção, vê o instrutor lá embaixo, falei, nossa, eu tá só pra frente, decolar é fácil, pousar que é mais difícil, agora eu tô com Deus. Então, aí olha pra trás, já tô aqui em cima agora no céu. Tem que pousar. Mas e bem o que você falou, se eu não tô bem com a minha família, bem com os meus filhos, eu estou dirigindo uma empresa, como é que vai a minha direção, né? Para onde que eu tô levando ela? E você tá levando ela e todos os funcionários junto, né? E tem uma coisa que eu acho que é muito legal de falar, que eu não tenho problema nenhum de falar isso para o empresário, que eu detesto o empresário que não assume a responsabilidade de ser empresário. A gente tem uma responsabilidade, que é o ponto que você tocou, que no momento que você decide abrir uma empresa, você decide contratar pessoas, você é responsável por essa empresa e por essas pessoas. Não tem tempo para você sentar e chorar, você tem que levantar e treinar e sair esmurrando todo mundo. Não tem essa de você chegar em casa e falar, tô preocupado e tô com... Não interessa, você tomou a decisão de fazer isso. E se você não quer isso, fecha a porta e vai trabalhar para os outros. Vai ser CLT, exatamente, Acabou. Eu também falo isso. Caso contrário, levanta e vai. E vai, toma a tua responsabilidade e vai. É isso, e seja responsável pelos seus atos. Não tem tempo para sentar e chorar. Vai para o banheiro, se tranca e chora sozinho. E depois busca ajuda e resolve. Caso contrário, não nasceu para ser empresário. Fecha a porta e vai embora trabalhar para os outros. Teve uma vez que o Paulo Vieira trouxe isso mesmo. Falou, tá tudo certo. Se você não tem esse perfil, não tá errado. Você vai ser o empregado e tá tudo certo. Tem gente que fica muito bem sendo funcionário, que chega a ter até... nós estamos falando sobre dinheiro na época, né? Você chega até a ter bom dinheiro também. Mas você tem que ter a responsabilidade do seu cargo. Você sentou na cadeira, toda cadeira tem um cargo. Eu estou responsável pelo meu cargo. Então, se o meu cargo hoje é de auxiliar administrativo, isso é um cargo, eu não sou a dona.
do CNPJ, eu sou a dona do meu CPF que tem um cargo. Então, por ele, eu sou responsável por esse cargo aqui. Agora eu subi o step, eu já estou como coordenadora de administrativo. E aí embaixo eu tenho pessoas que estão... Eu ainda não sou dona do CNPJ, tá? Mas agora eu tenho o quê? Eu tenho uma equipe e eu sou responsável por essa equipe. Não quer ser responsável pela equipe? Sai do cargo e volta para a cadeira de baixo. Isso. Porque quanto mais você vai criando cargos, né, que são robustos, que dão... As pessoas estão buscando a remuneração do cargo. Mas e a responsabilidade do cargo? Então, eu assumo a responsabilidade e vou com esse cargo. Quero o step novo? Vai buscar tudo que o step novo te pede. Que ele vai te dar uma boa remuneração, mas ele pede também responsabilidades, ele pede função técnica, ele pede habilidades práticas, e vai buscar. E sobe o step. Então, às vezes, as pessoas querem os steps mais altos, mas não querem essa responsabilidade, não. Deixa eu ficar bem folgadinha aqui no meu cantinho, né? Não é pra qualquer um, não, ser empresário. A pessoa tem que querer. É para os escolhidos. Decisão. Eu penso, eu uso aquela série The Chosen, assisti todinha. Eu gosto de assistir televisão. Eu gosto de assistir séries. E aí, quando eu começo uma, eu quero ver o final dela, né? E o negócio não acaba, porque sempre tem uma temporada que não chegou no Brasil ainda. Então, tá faltando ainda, né? Mas ali eu sempre olho como assim, quem são os escolhidos? Então, os que são responsáveis são escolhidos para ter responsabilidade. E a Bíblia fala que Deus não dá nada que você não possa carregar. Então, ele não vai te dar uma empresa e te dar ideia, te dar a vontade de fazer, se ele sabe que você não tem potencial para carregar isso. Ele não vai dar. E aí eu fico pensando, eu falo, Deus, obrigada, porque o Senhor tem me dado ideias, tem me dado vontade, tem me dado vontade de levantar e fazer. E isso, eu creio que isso vem de Deus, porque Deus é amor. E Deus é todo o bem que nós temos. E uma empresa só pode ser feita para fazer o bem. Então, isso para mim, ninguém tira da minha cabeça que reino ainda é empresa. Ninguém tira da minha cabeça. Eu creio que as empresas são campo missionário para o reino de Deus. Todo o CNPJ, para mim, ele é um campo missionário para o reino de Deus. Todo. Eu tenho supermercado, eu tenho hospital, também é. Uma escola, para mim, é. Não importa o que você tem como negócio, você tem pessoas que vão estar olhando para você como liderança, você é um líder. E o que você fizer ali, você está sendo uma referência. Ou você leva a pessoa para o bem, ou você leva a pessoa para o mal. Imagina você. E eu creio que... Falei, mas eu não estou falando de evangelho. Mas eu creio que é assim. Que ou você está referenciando alguém para fazer ela subir, ela ser maior, ela crescer e crescer a família dela, ou você está mantendo ela ainda num estágio de zona de conforto, que talvez seja o seu, né? Não sei nem porque eu trouxe isso aqui agora, olha. Mas é um ótimo ponto. Na hora que eu saio... Nada. E tem um outro lado da moeda, que eu acho que é o contraponto disso, que é o lado do... Toda empresa foi feita para geração de riqueza. Ela tem o lado que você colocou, que eu acho que é a metade da moeda, ou seja, a empresa é uma moeda, e o outro lado, o cara coroa, é a geração de riqueza. Que sem ela acabou a empresa. Então eu tenho insistido muito com os empresários que estão comigo para se debruçarem muito na parte técnica, entenderem. Você entende que as suas margens estão corretas, você entende o que é margem, você tem como calcular o seu preço de venda, você entendeu da forma correta como calcular o seu preço de venda, para quem você vai vender, qual é o seu público-alvo, você sabe como chegar no seu público-alvo, quais são os melhores caminhos, como que você está buscando essa informação. Então, na minha época, não existia mídia social, nós não tínhamos telefone, não tínhamos mídia social. Então nós tínhamos... Telefone fixo lá em casa. Era meia dúzia de amigos que davam ali alguma informação, você tinha que ir atrás da informação, garimpar, e o que tinha ainda não era muito alto. Hoje você tem o contrário, você tem uma enxurrada de informação. Só que nem toda informação que está chegando é correta. E nem tudo é para você também, né? Exato, então não é tudo que eu escuto eu aplico. Calma e busque a informação correta. Então esse lado do foi feito para gerar riqueza é o que eu faço hoje, que é mostrar, junte-se a quem fez. Nós temos muitas pessoas hoje no mercado que não fizeram nada oferecendo algo que está eu li e estou oferecendo. O que não tem problema algum, porque são professores. Aí é educação, é educacional. Eu li e vou te passar a informação. Está tudo em ordem. Então é só para o empresário entender como que ele vai buscar essa informação, de quem ele vai buscar essa informação, como que ele aplica essa informação. Porque senão é só levanta, mas como é que eu vou? Olha que legal. O vou eu aprendi e agora eu tenho que executar. Então quem pode me dar o caminho de execução? Porque o empresário brasileiro, a gente sai da universidade, eu contei aqui para vocês, eu fiz universidade já mais velho, mas se a gente seguir o padrão normal,
as pessoas se formam na escola e fazem uma faculdade, a faculdade no Brasil, nenhuma ensina você a ser gestor. Você sai médico, você sai advogado, você sai um operacional, você sai engenheiro, você sai tudo menos gestor. Aí você fala, você é médico, muito bom. Aí o que o médico faz? Monta uma clínica. O que é uma clínica? Uma empresa. Só que ele não é gestor, ele é médico. E ele tem que estar ali aonde? Na operacional. Não dá para ele estar ali em cima. Eu tenho um monte de empresário médico comigo hoje. Um monte. Tenho advogados comigo. Porque o que você sai? Você sai advogado. Só que você monta um escritório. O que você virou? Empresário. Empresário, Então, eu tenho um monte de advogados comigo, então tem vários, não é só o varejo, a indústria, a hamburgueria, esse é mais palpável, mais fácil da gente entender que é empresa, mas mesmo assim, quem abriu uma hamburgueria não teve faculdade de empreendedorismo, de gestão para hamburgueria. E o que você falou agora, né, como isso aqui complementa, porque uma empresa que não gera riqueza, ela não tem como ficar, ela não se mantém. Ela não se mantém, se você não tiver um caixa, um lucro, acaba que nem a gente desanima, e morre no mercado, some. E o que é importante que você disse também é a questão do conhecimento. Eu vou buscar conhecimento com quem já fez, mas tem gente que já fez e não quer parar para te contar. Ele está seguindo a vida dele. Você fez, parou para contar e ainda traz o conhecimento. Então você é o pacote completo que as pessoas precisam. Obrigado. Tá em você o pacote completo. E eu gostaria muito, depois você passa para nossa produção, quero deixar aqui embaixo os seus links. Os contatos para que as pessoas possam te buscar, para que os empresários que estão nos assistindo, que possam querer crescer os seus negócios. Não sei onde você está. Se você está assistindo a gente de Rondônia, do Acre, de Manaus, aqui, sei lá, do Rio de Janeiro, seja onde for. Porque hoje nós não temos mais distância. Né? Não temos, então você procura e tem aqui alguém na sua frente que pode te ajudar a atravessar fronteiras nos seus negócios e na sua história. Nós estamos chegando no nosso tempo, que ensinar aqui, né? Eu aprendi muita coisa aqui, ó. Eu quero dizer para você que foi muito mais um podcast ensino do que um podcast entrevista. Muito mais nos ensina. Uma história. Nós queremos continuar falando mais, porque eu tenho certeza que tem assunto aqui por mais umas 3 horas. Mas nós temos um formato nosso que a gente reduz próximo de 1 hora. E já passamos disso. Então nós vamos ter que encerrar e fazer um outro podcast para continuar. Vai ser um prazer. E quero te agradecer muito, muito mesmo. Já ia esquecendo de fazer o que a gente sempre faz, para te pegar aqui. No começo, mas eu não fiz. Nós temos um presente para você. Você gosta de café? Adoro. Nós temos uma cafeteirinha. Muito obrigado. Para você, uma cafeteira italianinha. A gente gosta muito dessa cafeteira, porque ela faz um tantinho, né? Das xicrinhas menores. Isso. Nós temos uma loja chamada Exa Decor, que é um patrocinador do nosso podcast. E a Exa Decor patrocina, ela é uma loja online. Vai estar o link também para você que está assistindo aqui. E ela a gente chama de a elegância do lar. Tudo que traz uma elegância para uma casa se encontra na Exa Decor. Então tá aqui nosso patrocinador. Obrigado. E te pedir que você deixasse um último comentário para as pessoas, assim, qual seria o conselho que você daria para o Edu lá de trás? Busca informação, levanta e vai. Uau! Busca informação, levanta e vai. E quais são suas próximas fronteiras que você quer atravessar? Eu quero movimentar a economia do país com o maior hub de empresas do Brasil. A minha empresa chama-se Hub GHP e é esse o meu alvo e nós vamos conseguir atingi-lo. Eu espero que vocês me convidem para vir aqui daqui a alguns anos. Opa. E eu possa dizer para vocês que eu já cheguei lá, nós vamos ser o maior hub de conexão de empresas, de empresários desse país e vamos movimentar essa economia. Uau! Gostei muito de ouvir sobre isso. E vamos trazer você sim e vai ser... Menos tempo, E com certeza a gente vai estar dentro desse hub aí. Porque empresas, né? Não tá ali dentro. Será uma honra. Olha, foi um prazer estar com você aqui, de verdade mesmo. Você nos edificou, nos enriqueceu e eu continuaria com você mais horas aqui sem cansar. Foi muito agradável. Eu tô sendo aqui descansadinha, sabia? Muito obrigado. Muito agradável pra mim mesmo, foi um prazer, muito da mesma forma. E apesar de ser lutador, né? Foi leve a conversa, foi um bate-papo. Muito gostoso. Você mesmo. é leve. Você é leve. Você transmite com leveza e com direção. Parabéns pela sua comunicação. Muito obrigado. Foi uma delícia. Obrigado pelo convite, gente. E para você que nos assistiu até agora, nós convidamos você a estar conosco no nosso próximo episódio. Você sabe que aqui vai sempre ter histórias de pessoas que vão te convencer a começar a fazer. E é isso. Um grande abraço e te vejo na próxima fronteira. Tchau.